Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos de volta ao fim de 2 semanas de intervalo ao Ações e Companhia, episódio número 61. Comigo estão os descansados depois das férias grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Aqui é... Olá, meu caro, tudo bem? Como é que é? Muitas novidades nesta semana, não? Nestas 2 semanas. Olha, eu não tenho assim tantas. Eu não tenho assim tantas. Temos o Twitter. Passou alguma coisa no meio da serra que queiras contar? Espera aí, antes de entrarmos nisso, espera aí. Onde é que vocês foram de férias? Começa quem? Diogo. Começa o Diogo. Diogo, onde é que foste de férias? Eu fui fazer a Suécia e a Dinamarca. E que tal? Mais concretamente fiz Estocolmo, depois Malmo e depois fiz Copenhaga só. E gostei muito no geral, mas em particular o que eu gostei mais foi mesmo Copenhaga. Pá, adorei a cidade. A Suécia foi giro, mas é assim mais um país museu, na minha opinião. Pelo menos aquilo que eu vi. Copenhaga adorei, tipo, tem uma vida espetacular. Toda a gente diz isso, eu ainda não fui. Vale muito a pena. Muito frio, muito Epá, calor. é um misto de Amsterdão, mas sem tanto turismo, não é? Porque não é uma cidade muito turística e não sei, há uma certa vida na rua, nos sítios. Eu também fui agora na primavera, portanto, também apanhei sol e não calor, mas um tempo agradável. E é espetacular, as ruas sempre todas cheias, o pessoal sempre sorridente, animado. Tem uma onda muito fixe. O que é que gostaste mais? Foi mesmo de Copenhaga, é isso? Olha, o sítio que eu gostei mais foi um achado, meu. Foi um amigo meu que vivia, amigo de um amigo que vivia em Malmo, e eu já lá estava, e ao telefone ele disse-me que, olha, um sítio em que eles costumam ir muito, a malta, os dinamarqueses, chama-se Refn, que é uma espécie de LX Factory, com praia, tem areia, mas é ali junto ao rio, e com música ao vivo, e achei espetacular, aquilo assim um bocado distópico, em que tu estás no meio de armazéns e com carros partidos e helicópteros partidos e não sei o quê, tudo de grafites por todo lado, mas depois com um ambiente de música e areia e animação, e comida e bebida espetacular. E passei assim uma tarde, foi um achado, e não estava nada à espera, não tinha visto aquilo em lado nenhum. Foi já nos últimos dias e adorei. Isso reforça a importância de ir aos sítios com algumas recomendações dos locais ou de pessoas que moram lá. Faz toda a diferença. Encontras sempre sítios melhores ou, do que o turista. É como vires a Lisboa e comeres ali na Baixa, naqueles restaurantes de turista, ou ires a um tasquinho que alguém realmente conhece e que é diferente. Gonçalo, as tuas férias ainda estão a ser, não é? Ainda estão a ser, volto amanhã para Portugal, para Lisboa. E eu já marquei estas férias há uns bons meses, porque vi que os voos para São Paulo, por ser um destino normalmente mais empresarial, está a um preço bastante atrativo, porque ninguém estava a marcar férias por causa do Covid. Viagens de trabalho por causa do Covid. Então marquei com a ideia de depois usar São Paulo como base para conhecer os países da América Latina que não conhecia. Mas o tempo foi passando e eu fui procrastinando um bocadinho, quase entrando no teu tema, que eu já sei qual é que vai ser. E depois fui vendo que se ficasse no estado de São Paulo ia ser interessante, porque há coisas para ver no sul, uma zona de praia porreira, também há umas zonas de praias de porreira no norte, mais ao pé do rio, e uma zona que eu acabei por gostar muito, que é a zona da Serra da Mantiqueira, que é assim umas montanhas espetaculares, com quase, não vi nenhum turista internacional, muita gente de São Paulo cidade, mas ninguém fora do Brasil. E foi giro, acabei por fazer outra coisa que nunca fiz na vida, que foi um retiro assim, yoga, e numa casa, uma fazenda de uma família
têm preocupações ambientais muito fortes e são todos vegetarianos e, pronto, foram 4 dias só a comer comida vegetariana, eu que sou bastante carnívoro, e venho de uma família com ligação à matança de porcos e de vacas e criação de gado e que gosta bastante de touradas, por exemplo. E, portanto, o contraste destes dois mundos, para mim, foi espetacular. E sair um bocadinho da zona de conforto também. E também é interessante que São Paulo é uma selva urbana de betão e trânsito, e depois saíres e ires para um retiro, também é um contraste interessante. Esse contraste também é espetacular, sim. E tenho aproveitado um bocadinho a cidade tem coisas giras para ver, como museus. Cheguei aqui na Restaurant Week, portanto deu para ir muitos bons restaurantes por um preço fixe. Tenho gostado. Não segui o plano inicial, mas tem sido bom. Boa. E tu também tiveste férias, não foi, nestas semanas? Mas deixa-me só perguntar, visitaste alguma empresa, alguma coisa? Algum de vocês, os dois, visitou alguma coisa relevante para as ações, diretamente relevante? Não? Ok. Podiam ter aproveitado, não sei. O mais relevante que eu senti aqui foi o incrível que é a integração do WhatsApp na vida dos brasileiros. É uma coisa que a última vez que eu tinha estado cá foi em 2016, e está completamente diferente. Em termos de, por exemplo, marquei pelo Airbnb o sítio onde estou a ficar e as mensagens automáticas, tipo e-mail, com os códigos de acesso, as passwords e tudo, vem tudo por WhatsApp. Depois basta, depois eles metem lá o clique para eu fazer o check-in e o check-in é feito pelo link via WhatsApp e toda a comunicação depois é agregada no WhatsApp. E com isto vê-se muitas coisas, vê-se anúncios, por exemplo, nos autocarros, com QR codes depois para subscrever as coisas via WhatsApp. Isto é giro, ver que está-se a tornar aqui quase uma super app, ou pelo menos algo bastante integrado na vida deles. Também é possível fazer, imagina, procuras um restaurante no Google e diz lá uma parte takeaway e com o número do WhatsApp, tu pedires diretamente a comida via WhatsApp. Eu fiquei um bocadinho triste que mandaste isso. Diz. Eu também estive em Airbnb, na Estocolmo e em Copenhaga, e as mensagens foram todas pela aplicação da Airbnb. E eu acredito que da parte da Airbnb eles gostassem de manter isso dentro da aplicação, não é? Faz todo sentido. Portanto, não sei. É interessante como eles perdem isso no Brasil, não é? Porque, ou seja, tu tens a aplicação da Airbnb, não é? Eu não sei se instalaste. Sim, e portanto, muito curioso. Naquelas situações que eu achava que havia alguma margem para eu ser aldrabado. Imagina, algumas vezes, por causa da segurança aqui, eles pediam coisas como a fotografia de um passaporte. E isto é uma coisa que tenho alguma dificuldade em enviar para uma pessoa que não conhece via WhatsApp. Isso, fazendo via Airbnb, pelo menos fica lá o registro mais fácil de aceder e depois para reclamar se alguma coisa acontecer. De qualquer das formas, eu enviei via Airbnb, apesar de eles terem pedido via WhatsApp. E eles depois agradeceram no Airbnb e pediram para manter a comunicação via WhatsApp, que era mais fácil para eles. Eu estava aqui a pensar, eu também tive Airbnb agora em Tenerife e houve troca de mensagens, mas eu nunca me lembro como uso tão poucas vezes o Airbnb, nunca me lembro de ir ver as mensagens à app do Airbnb. E por isso, eu acho que recebo um alerta no e-mail e por isso não via as mensagens em tempo útil. Portanto, nisso o WhatsApp é melhor, especialmente no Brasil, que está muito difundido, muito como cá. Há menos risco de falhar nas mensagens, mas concordo contigo em que não deve interessar muito ao Airbnb ter as mensagens fora da plataforma. Por outro lado, o WhatsApp ou o Facebook pode eventualmente depois, como tem agora com os Spotify e com os Shopify e com vários, pode ter uma integração que beneficia o Airbnb com a aquisição de clientes, ser mais rápido ou estar integrado no WhatsApp. Eventualmente pode vir a haver sinergias e falta uma palavra, e colaboração entre as duas apps, benéfica para as duas apps. Eu ia dizer qualquer coisa em relação a isso do que tu estavas a dizer do WhatsApp do Airbnb e depois o Diogo comentou e eu falhei-me completamente. Se depois de me lembrar,
Volto aqui. Outro exemplo que eu vos disse foi, por exemplo, estar numa cadeia de supermercados, que por acaso também existe em Portugal, o Dia, e nos altifalantes falarem das promoções, e dizerem também que para subscrevermos o canal deles, o WhatsApp, para recebermos diariamente ou semanalmente as promoções de cada dia, por WhatsApp, que também achei muito curioso. Já sei o que é que te ia dizer. Foi que tu mandaste-nos o print screen do restaurante, se não estou em erro, que dizia para entregas, fala connosco no WhatsApp, e tinha o número do WhatsApp, mas depois o menu estava numa página normal e não estava dentro do WhatsApp com as comidas. Enquanto, não sei se já é possível fazer isso no Brasil ou não, perdão, é teres o catálogo dos teus produtos, neste caso pratos de comida, dentro do WhatsApp e mandares, teres uma espécie de um menu diferente, ires ali e clicares num link e teres dentro do WhatsApp o menu, e claramente aí ainda não estava difundido, mas um dia há de estar. Isso mesmo, falta essa integração. Falta muita coisa, mas sim, isso seria importante. E iFood, meu, viste muito? Só há iFood, meu. Aliás, a Uber Eats saiu do Brasil há uns meses. A Bolt Foods também saiu do Brasil. iFoods tornou-se um verbo. Quando nós usamos apanhar um Uber, eles dizem mandar vir iFood. Pedir iFood. É mesmo omnipresente. E só se vê cenas da iFood. Bom, vamos avançando, que hoje temos mesmo o tempo contado. Eu já agora, para comentar, fui a Tenerife. Gostei de Tenerife porque exatamente não fui com pessoas que moram de lá, mas estive com pessoas que moram lá e que nos indicaram todos os sítios onde havíamos de ir comer e fazer praia e dormir e tudo isso. Tenerife é sui generis em termos de construção. Para um ex-arquiteto é um desastre, é tipo o Algarve mau vezes 20, betão, aldeamentos maus atrás de aldeamentos maus, cheio de ingleses e alemães. Isso não é mau, não é, esse ponto não é mau. Mas depois tem alguns pontos, obviamente, tem alguma natureza muito árida, para quem gosta de aridez é espetacular, tem vulcão, tem montanhas, tem vários restaurantes que originalmente eram ilegais nas montanhas. Se dizem que em Cuba também há qualquer coisa parecida, que eram casas de pessoas que simplesmente recebiam pessoas em casa delas e lhes davam de comer, e hoje em dia são espécies de restaurantes tasquinhos na montanha, espetaculares, porque têm uma vista incrível sobre a ilha e o mar. E depois, obviamente, Santa Cruz é porreiro, que é a capital, que é de Espanha, é uma cidade espanhola como Madrid ou Salamanca. E depois a praia, tem praias realmente porreiras, sem ondas. Os gajos têm uma invenção porreira, que é, fazem uma espécie de uns paredões à frente, paralelos à praia, interrompidos para a água passar, mas que cortam as ondas. Portanto, a praia tem sempre, é tipo lago sempre, não há onda nenhuma. Tem o lado bom e o lado mau. Eu gosto de ondas para andar ali um bocadinho aos trambolhões, mas por outro lado é porreiro, porque também dá para nadar muito bem. E a água é porreira. Portanto, regras, ou no geral, foi esta a minha experiência em Tenerife. Foi bom para apanhar sol, lá já é agosto, praticamente, estamos na praia com calorão, incrível. Vamos aos temas. Então vamos lá. Vamos dar aqui a volta ao contrário. O meu tema hoje é o meu maior vício de sempre e como eu ultrapassei o vício, ou como eu estou a ultrapassar o vício, que é a procrastinação. Eu já parei com vários vícios na minha vida grandes. As ganzas, já para aí há 10 anos, na universidade eu gostava muito de fumar ganzas. Cigarros, fumei cigarros durante muito tempo. Álcool, e agora estamos a ir ao próximo, que é a procrastinação, que se enquadra muito bem no tema do nosso amigo Gonçalo. Gonçalo, qual é o teu tema? Exatamente, isso de remover coisas que nos faz mal para termos uma vida melhor, esse acto de subtração, é o meu tema. O meu tema será o que é conhecido como via negativa, que é basicamente a busca da melhoria através da subtração. Há um conceito muito bem explorado e com bastante detalhe no livro do Antifrágil, do Nassim Taleb. Muito bem. E Diogo, tu apresentas já o teu tema e pega na bola e vai por aí fora, que és o primeiro. Isso, olha, eu trago outra vez a inflação, mas um pormenor ligado à inflação
que é uma concepção que eu próprio tinha errado e que nunca tinha pensado nisto e achei interessante. E isto é um tema muito atual, não é? Porque estamos aí com inflações, as maiores inflações desde que eu nasci. Ainda hoje a Alemanha apresentou outra vez 7,4%, inflação em abril, portanto, ou março, agora não tenho a certeza. E temos visto muitos números destes, não é? Espalhado pelas notícias. E muitas vezes há algumas ideias erradas. Em primeiro lugar, quando nós falamos, não é, de inflação está nos 7%, ou nos 4%, ou nos 5%, estes números são muito bonitos, mas isto não quer dizer que as pessoas sintam isto na pele. Isto vai depender, isto é uma média, não é? Ponderada de vários componentes, e na prática ninguém sente estes, ou quase ninguém sente estes 7 ou 5%. Há de haver pessoas que sentem muito mais, não é? E pessoas que sentem muito menos, porque a inflação não é distribuída de igual forma em todos os setores. Não é? Por exemplo, uma pessoa que claramente tenha que se deslocar muito mais, em Portugal, está a sentir muito mais os efeitos da inflação do que, por exemplo, eu, que mal tenho que pegar no carro, eu trabalho em casa. Portanto, claramente, logo à partida, esses valores dizem muito pouco às pessoas, porque as pessoas são afetadas de maneira diferente. Mas outra questão que eu achei interessante, e isto não é tanto sobre investimentos, é mais sobre poupança, é a concepção errada que eu próprio também tinha e nunca tinha pensado muito nisto, que é o facto de, se tivermos, por exemplo, uma inflação de 7%, para compensar a perda e para compensar essa inflação, os ordenados teriam que subir 7%. Se vocês pensarem nisto, à primeira vista, isto parece que faz sentido. Pelo menos era a ideia que eu tinha, e é a ideia que eu acho que a maior parte das pessoas pensasse assim rápido, era o número que iria dizer. O Diogo, não te esqueças de onde vais, mas o Diogo, tu és especialista em vires aqui tirar-nos o tapete de baixo, o chão de baixo, com estas voltas ao senso comum. Eu lembro-me da última, uma que me lembro bem, é o dinheiro que está investido em ações é sempre o mesmo. Lembras-te dessa? Porque tu, quando compras, quando entra dinheiro, também está a sair para o vendedor da ação, a não ser que haja aumentos de capital. Eu já nessa, eu pensei, boa, e depois ficou-me gravado, mas lá está, são estas reviravoltas ao que o senso comum nos diz que fazem valer a pena. Continua, Diogo. É isso, porque eu acho estes tesourinhos impressionantes e interessantes, porque primeiro, eu próprio, não é? Quando vi este artigo, a primeira coisa que eu fiz foi, isto não faz sentido o que ele está a dizer, e quando ele descreveu ali aquele processo, fiquei, isto realmente, não é? À primeira vista, nós estamos baseados em coisas que não fazem, que estão completamente erradas, e assumimos logo isso. E isso tem consequências. Uma das coisas, então, voltando agora aqui à questão da inflação, o facto de a inflação ser nos 7% só implica que no teu ordenado tu compenses isso subindo 7% se tu gastares na íntegra todo o teu ordenado. Porque se tu se tiveres uma determinada poupança, não é? Se todos os meses não tiveres a gastar tudo, os 7% que tu estás a assumir não devem ser aplicados ao dinheiro que tu recebes no ordenado, mas devem ser aplicados simplesmente ao dinheiro que tu gastas. Ou seja, ele mete aqui um caso específico. Vamos supor que uma pessoa ganha 10 mil... Agora ia aparecer o Miguel Esteves Cardoso, não é? Dizer um recém-licenciado que ganha 2.800 por mês. Não é? Mas pronto, arredondando, vamos supor uma pessoa que ganha 10 mil euros por mês. Não há muitas em Portugal, mas pronto. E que desses 10 mil euros consegue viver apenas a gastar 5 por mês. Okay? Tem uma poupança de metade do ordenado, todos os meses poupa metade do ordenado e só gasta metade também do ordenado, 5 mil. Quando se diz que há uma inflação de 7%, ele não vai sentir essa inflação dos 7% nos 10 mil que recebe. Ele só vai sentir nos gastos que tem. E, portanto, esses 7% de inflação só vão ser aplicados nos 5 mil que ele gasta e não dos 10 mil que ele ganha. E, portanto, a inflação, para ele, faz com que, em vez de gastar 5 mil, gaste 5.400. É uma coisa mais ou menos à volta disto. Portanto, se nós formos analisar,
ele não precisa ter um ganho de um aumento no ordenado de 7% para compensar. Se ele tiver basta metade. Isto porque a poupança é metade. Basta metade, porque lá está. Se ele está a gastar mais 400 por mês. Se ele for a receber mais 7%, ele vai ganhar mais 700 por mês. Por exemplo, se pagar renda de casa e não estiver ligado à inflação, nem sequer esses 5.000 euros, imagina que paga de 2.000 euros de casa, só está a gastar 3.000 euros ligados à inflação, porque entretanto, se não estiver, depende também dos custos, de onde está a gastar o dinheiro, não é? Se realmente vai sentir a inflação ou não. Eu não sei, provavelmente queres continuar, eu vou já atalhar aqui uma coisa que tu has de vir a comentar, que é quantas pessoas em Portugal ganham os 10.000 euros, já comentaste que são poucas, e a grande maioria das pessoas ganham muito menos e gastam o dinheiro todo. Digo eu, não tenho estatística, Gonçalo, não me mates, não tenho os números claros, mas diria que sim, não é? A minha ideia, eu disse 10.000 para arredondar, para ser mais fácil. Podias ter dito 1.000, mas só um pushback. Tu estás a dizer que ele só precisa compensar a parte dos custos, não é? Mas, por outro lado, se a parte da poupança também acaba por perder poder de compra. Não é? Se tu quiseres manter o teu poder de compra futuro, também tens de mitigar a inflação via o que poupas também. Via investimento. Via investimento, mas de qualquer das formas, se poupares todos os meses e o teu salário não compensar com a inflação na sua totalidade, também essa tua poupança acaba por valer menos. Ainda que só precises para manter, teoricamente, o estilo de vida atual, compensar só os teus gastos, para manter o estilo de vida futuro que tinhas antes, precisas também compensar a poupança. Portanto, vais comer à poupança, é isso que estás a dizer? Exatamente, vais comer aos gastos futuros, assumindo que um dia irás usar a poupança, se mitigares parte da inflação. Uma coisa que eu acho que se li o artigo já foi há bastante tempo, que já investe há uns tempos, não sei se ele toca neste ponto, e se tocar, interrompe-me imediatamente, não quero fazer spoiler. Mas quando se diz que a inflação é de 7%, assume um cabaz constante, enquanto a maior parte das pessoas, se vê os preços aumentar 6, 7, 8, 10%, não mantém o cabaz constante, tende a ajustar o seu cabaz. Pá, em vez de, se imagina que o café subiu um disparate, vais buscar cafeína no chá preto. Há uma redução no consumo. Não é uma redução de consumo. O shift do que consomes. Exatamente. Podes fazer, se há uns artigos que sobem demasiado, tu naturalmente vais comprar produtos, substitutos que não tenham subido tanto. Portanto, a inflação para a pessoa, se tiver esta flexibilidade de alterar o seu consumo para coisas substitutas, acaba por ser menor. Porque, lá está, do ponto de vista estatístico, o cabaz é constante. Mas do ponto de vista real, tu podes comprar o que quiseres. Sim, há certas coisas que não consegues fugir, mas há outras que podes efetivamente adaptar, não é? O consumo. Exatamente, não consegues fugir de coisas como combustíveis, não é? É difícil, por isso é que a procura é normalmente inelástica. Ou como coisas como cigarros e afins. Mas há outras N coisas que consegues, portanto aí esses 7% acabam por não ser bem 7% de impacto nos gastos. É só se a pessoa não... A média das pessoas, lá está, como estavas a dizer há bocado, é um cabaz médio, não conseguir ser ajustado. Não, essa parte não toca. Ele toca no artigo o facto de, lá está, os 7% ser um número de referência que na prática quase ninguém sente esse efeito nos 7%. Uns sentem nos 20%, outros sentem nos 5%, outros quase nem sentem. E, portanto, mas ele não comenta que a grande maioria das pessoas sente, porque eu quando digo a grande maioria, eu posso estar completamente errado, mas é a percepção que tenho, lá está, o senso comum. A grande maioria das pessoas é chapa ganha, é chapa gasta. Mas os dados para Portugal, em termos de poupança, estão por aí nos 7%. Subiu bastante em 2020, porque as pessoas gastaram menos em supermercados e afins, mas historicamente tem estado à volta de 7%. 7% de poupança. do salário é poupado, é isso que dizes? É isso mesmo. Ok, portanto, então este argumento não é assim tão válido, ou seja, não é 50% do salário, não é? Se 7% não é assim tanto. Portanto, tu estás a sofrer inflação em 93% do teu salário.
portanto, fazendo contas à média nesse aspecto da população, o que ele queria dizer é que, lá está, tu não precisas ter um aumento de 7% para estar igual, precisas ter um aumento. O aumento que tu precisas ter depende da tua poupança. E quanto mais tu poupares, na verdade, melhor vais estar. E em casos extremos em que tu poupas, lá está, 50% do teu ordenado ou mais, com um aumento de 2 ou 3%, se calhar tu estás melhor do que estavas, mesmo que a inflação seja 7%. E o Gonçalo estava... Desculpa. O Gonçalo estava a dizer, e bem, que lá porque poupas o mesmo, por exemplo, no caso dos 7%, bastava 3,5%, ou o que é que era, para igualares, não é? Mas lá porque igualas, lá porque estás a continuar a poupar o mesmo, não é? Não quer dizer que estejas melhor, porque esse dinheiro vale menos, não é? Por causa da inflação. Mas pequenas diferenças para baixo iriam subir ali drasticamente nessa poupança. Poupas o mesmo em termos nominais, com esse aumento pequeno, não é? De 3,5%, para compensar os 7%, mas em termos reais acabas por poupar menos. Isso não é muito diferente do que o Terry Smith diz, que prefere empresas com margens brutas altas. Se nós partimos do princípio em que a nossa entrada de dinheiro, salário, é o nosso revenue, nossas vendas, e o nosso gasto é o gasto que só existe isto, não é? O nosso lucro bruto é o único lucro que há. Quanto mais folga nós tivermos entre os gastos e o que entra, melhor nós estamos preparados para aguentar a inflação. Não é muito diferente do que ele diz. Há menos alavancagem nesse aspecto, ou seja, tu aguentas mais custos e levas ali uma talhada, não é, no lucro, mas é menor do que empresas que têm margens mais pequenas, que a subida dos custos traduz em muito mais custos, muito mais prejuízos para a queda de lucros no bottom line, não é? Não é por acaso que se diz que a inflação é o imposto dos pobres, não é? Porque a maior parte dessa malta que só poupa 7%, ou que poupa 7%, o só pode não estar lá, não vai ver, vamos dizer que é 100%, 93% ou 100%, é mais ou menos o mesmo em traços gerais, não vai ver o seu salário, digo eu, a subir 7% todos os anos. Pelo menos eu não tenho ouvido ninguém falar de, olha, agora o meu salário subiu 7% por causa da inflação, que é uma coisa que toda a gente devia negociar, era salário pelo menos indexado à inflação. Mas normalmente isso até acontece. Sim. Em Portugal, os últimos anos não tem sido exemplo disso, não é? Até porque os salários tiveram, principalmente na função pública, tiveram congelados durante muitos anos e não houve esse aumento ajustado à inflação. Este ano também não está a haver, claramente, mas teoricamente há um ajuste à inflação. Que eles não, por exemplo, não querem fazer este ano nos funcionários públicos, com o argumento de que, e esse é o outro problema, que é, ao aumentares os salários, ajustando a inflação, isso provoca ainda mais inflação. É uma bola de neve, não é? E que em parte é verdade, mas não é a totalidade do problema. Mas normalmente são em períodos inflacionários, não é? Os salários também sobem muito mais. Se nós voltarmos para os anos 80, não é? Em Portugal ou nos Estados Unidos, os salários subiam muito drasticamente, muito mais do que sobe agora. Portanto, existe alguma associação, não é? Mas eu achei interessante este conceito de haver aqui, lá está, uma espécie de alavancagem e de não ser igual a subida dos ordenados ou a subida do teu rendimento com a inflação para quem poupa, e que quem é que ganha aqui, ou como é que tu ganhas mais aqui? Quando a pessoa extremamente frugal, não é a que sai beneficiada em períodos de inflação. Quanto mais frugal tu fores, mais beneficiado tu consegues ser. Portanto, aqui os dois fatores que tu podes controlar é, em períodos de inflação, vou ser mais frugal, não é? Em períodos de não inflação, não é? Portanto, de expansão económica, até que nós estivemos a viver nos últimos anos, até se dizia, pá, até os credores, não é os credores, é ao contrário, quem pedir dinheiro não é emprestado, até a solução mundial, não é? Devedores, quando há muito dinheiro a circular, e a dívida não custa nada, gasta tudo e pede emprestado e não há problema nenhum. Mas em casos de inflações altas, né, e que passa a haver estrangulamento,
quanto mais frugal fores, mais beneficiado ficas. E depois, ou menos prejudicado ficas, talvez, não? Ou menos prejudicado, exatamente. Porque estás um bocado em contraciclo, se tu pensares. É contraciclo económico, não é? Porque a inflação pressupõe... Bem, aqui há outros fatores, não é? Que é a questão da produção estagnada e do problema da energia, etc. Mas, à partida, a inflação pressupõe a economia estar cada vez mais aquecida, não é? Mais gastos, as pessoas estarem a fazer mais trocas e o dinheiro circular mais rápido, etc. E tu estás em contraciclo, não é? Tu és beneficiado se estiveres a fazer exatamente o contrário. E em períodos em que não há deflação, não há inflação, tu és beneficiado por fazer, lá está, outra vez, estares em contraciclo económico. E pronto, e este artigo resume isto, não é? Em 2 pontos, que é em alto, quanto mais inflação houver, as tuas 2 variáveis que podes controlar, ou tendencialmente poderias controlar, é o quão mais tu sobes as tuas taxas de poupança e investir em ativos que tenham pricing power, não é? Que consigam não ser prejudicados também com a inflação. Curiosamente, tocaste num bom ponto. Diz, especialmente no mundo do FIRE e talvez da indexação, mais do que no mundo das ações, que a tua taxa de poupança é das coisas mais importantes para os teus retornos, mas na verdade a coisa mais importante para os teus retornos é tu conseguires ganhar mais, ok? Porque imagina que tu gastas, vamos dizer, 1000 euros por mês, seja 1000 euros, seja 10 mil, seja 100 mil, não importa. Tu só vais conseguir poupar ou tirar esses 1000 euros um bocadinho, a certa altura já não consegues mais, a não ser que te queiras ter uma vida miserável que não tem interesse nenhum, não é? Ao passo que para cima, é como shortar e ir longo, para cima o céu é o limite, não há limites, enquanto há limites para baixo, para o que tu podes poupar ou parar de gastar, para cima não há limites. E custa-te menos, aliás, se calhar é mais difícil chegar lá, mas depois é muito melhor que estares a ganhar mais. É difícil de chegar lá, eu sei, eu entendo isso perfeitamente, mas é muito melhor se tu te focares em ganhar mais, ou seja, não só em só poupar e não gastar, mas em ganhar mais, em conseguires subir os teus rendimentos. Eu acho que podes fazer as 2 coisas. Isso até pode parecer um bocado contra um argumento que pode não parecer fazer muito sentido, mas eu acho que quanto menos ganhas, mais deves tentar poupar ao máximo. E ao mesmo tempo tentar ganhar mais. E à medida que ganhas mais, podes pôr um bocadinho mais folga. E eu sei que isto é mais... Claro que é um contraciclo, não é? Se tu ganhas menos, como é que tu vais poupar mais, não é? Mas é a tua única maneira de saíres desse ciclo, não é? De conseguires atingir a tal velocidade de cruzeiro e poderes ir por aí fora. Porque senão vais ficar sempre preso. E em relação à taxa de poupança, de ser a parte fundamental para definir quando é que tu podes reformar ou atingir a independência financeira, é verdade. No ponto de vista matemático, claro que é muito mais fácil ter uma taxa de poupança alta quando tens rendimentos mais altos, obviamente. Portanto, convém focar-se nas 2 partes. Mas, independentemente do salário, é a taxa de poupança que vai definir quando é que tu podes atingir a independência financeira. Percebes? E os teus retornos. Sim, os teus retornos. Ok, eu entendo o que dizes, faz todo o sentido. Mas se tu ganhares pouquinho, tu nunca vais conseguir, por mais que poupes muito mais do que o tipo ao teu lado que ganha 10 vezes o que tu ganhas. Estás a ver? É verdade, fica muito mais fácil se viveres num país rico, em que tenhas oportunidades e conseguires ter um bom salário e pagues poucos impostos e que tenhas um custo de vida baixo e afins, claro. É um país rico com custo de vida baixo. Não, mas o ponto de vista matemático, a única coisa que interessa é a tua taxa de poupança, que é recebes 1 milhão ou 100 euros. Claro que com 1 milhão fica um bocadinho mais fácil atingir a independência financeira, não é? Aliás, se poupares 99,9% do que ganhas, atinges a independência financeira em 6 meses. Portanto, fica logo. Fizeste esses cálculos de cabeça ou mandaste-nos fora? Não, tenho a certeza porque
É até menos do que 6 meses, porque se ganhares 1 milhão e poupares e viveres com 0,1% desse milhão por ano, e só precisas com aquela regra dos 4%. Ok, se viveres com 0,1%. Sim. Tá bem. Que é o que é o poupar 99,9%. Significa que só precisas de 0,1%. Então basta trabalhar uns meses e reformas-te. Mas isso, espera aí, quanto é que isso dá? Dá 100 euros? Quanto é que, espera aí, posso Dá estar a fazer mal a conta? Dá 1000 euros. Dá 1000 euros Sim, por... Dá 1000 euros por ano. Mas era um exemplo tolo, mas... Ok. Pronto, era só para dizer se a tua poupança for absurdamente alta, precisas trabalhar só meses, obviamente. É só para fincar o ponto que a poupança é pequena. Eu se recebesse 1 milhão hoje, acho que não precisava de trabalhar nem uns meses. Não, a questão é que eu estava a dizer receberes 1 milhão por ano. Portanto, precisavas pelo menos trabalhar alguns meses, dependendo da tua taxa de poupança. Imagina que só gastas 4% desse 1 milhão. Precisavas trabalhar, só que... ok, sim. Imaginava que gastas 4% desse 1 milhão, que já seriam 40 mil euros. Aí só precisavas trabalhar mesmo um ano. Pois em ações com dividendos 5% está feito. Impecável. Diogo, queres fazer considerações finais? Não, é isto. Olha, aconselho a toda a gente que consiga. Eu já o fazia, isto não mudou nada, mas a poupar o máximo possível. Curiosamente, sem combinarmos, os 3 temas se ligam de maneira diferente. O teu mais matemático, o meu que é o final mais comportamental, mas os 3 se ligam porque tu estás a dizer agora para as pessoas pouparem mais, gastarem menos, que é a arte da subtração que nos leva ao tema do nosso grande Gonçalo Garcia. Gonçalo Garcia, a bola está nos teus pés. Bora lá. Então, como sabemos, a maioria das pessoas, o mindset é procurar criar ou adicionar coisas e experiências para que nós pensamos que nos traz felicidade e que nós pensamos que nos melhora. Mas poucas pessoas consideram realmente com atenção aquilo que podem remover da sua vida ou aquilo que podem evitar como forma de adicionar felicidade. Mas isto, a via negativa, a melhoria por subtração, tem, na minha opinião, um poder imenso. É curioso, por exemplo, pensarmos que uma mente clara é uma mente sem distrações. Daí também há alguma importância da meditação. E a escrita clara é aquela que remove redundâncias e a desordem para dar espaço apenas ao essencial e a uma boa linha de condução. E uma boa dieta é aquela que remove alimentos processados, açúcares e outros aditivos em troca de comida saudável. E eu acredito que podemos melhorar a vida substancialmente procurando sabendo o que evitar. Dito por outra forma, a maioria das pessoas tem dificuldades em imaginar uma vida perfeita, o que é que pode acrescentar à sua vida para ser perfeita, porque é difícil pensarmos em todas as coisas que realmente queremos fazer e experimentar. Por outro lado, a via negativa é abordar exatamente o oposto, é basicamente listar todas as coisas que não queremos fazer, é pensar em todas as coisas que tornam a nossa vida terrível e evitá-las como se fossem a praia, a todo o custo. Podemos também listar as coisas que já estamos a fazer e que não gostamos, e assim eliminarmos isto da nossa vida. Exemplos são variados, mas, como disse há pouco, remover o açúcar seria remover relacionamentos tóxicos, remover o tédio, remover o excesso de notícias diárias, remover a reatividade, remover o perfeccionismo, remover desculpas, que vai alinhar ali com a procrastinação, remover a inveja, remover a complacência. Isto lembra-me uma frase do Charlie Munger, que ele diz várias vezes, que ele diz que ele só gostaria de saber onde vai morrer para nunca ir lá. E
uma boa forma de pensar, claro que aqui é no sentido figurado, mas uma das formas de obter mais do que queremos é evitar o que vai destruir o que queremos. Portanto, no exemplo do Charlie, para para obter mais vida, para ter uma vida mais longa, temos de evitar a morte. É óbvio, não é? Dito assim, mas muita gente não pensa desta maneira. E o que o Charlie está a fazer é basicamente inverter o problema para o selecionar. Eu acho que aqui o paralelismo com o mundo financeiro é bastante claro. Em vez de pensarmos apenas como é que o investimento vai correr muito bem, qual é o upside, é muito importante também pensar e antever os cenários em que o investimento corre mal, em que podemos perder dinheiro. Para ser bem-sucedidos, o mais importante é evitar erros graves. Temos de que sobreviver ao nosso pior dia para continuar em jogo e para tomar boas decisões, temos, em primeiro lugar, de evitar decisões terríveis. E pronto, e lá está, o Buffett costuma dizer aquelas suas regras que parecem tolas, mas que reforçam este ponto, que é regra número 1, nunca perder dinheiro. Regra número 2, não esquecer a regra número 1. Claro que isto é quase utópico, mas é um bom mindset e é notório que ele é muito mais obcecado com o lado negativo dos investimentos, ou seja, com o potencial de perder dinheiro, e é obcecado em garantir que há várias camadas de proteção contra a perda permanente de capital, e é mais preocupado com isto do que com o upside propriamente dito dos seus investimentos. Em jeito já de conclusão, uma das razões em que a via negativa me parece potente é que nós sabemos com mais certezas o que é que nos faz mal do que sabemos o que é que nos faz bem. Se pensarmos um bocadinho, saber o que nos faz mal, basicamente o conhecimento negativo, é mais útil para nós do que o seu tipo positivo, do que o conhecimento positivo, porque o conhecimento positivo pode eventualmente estar errado e até nos pode prejudicar, apesar de nós não acharmos que ele nos prejudica. Um exemplo muito bom de percebermos disto, e se lembrarmos de um tópico que o Diogo trouxe há umas semanas, que é basicamente, nós temos perfeita noção que perder dinheiro num jogo de póquer é um evento mau, é algo mau, mas não podemos dizer com a certeza absoluta que ganhar uma lotaria seria bom, pelo menos a longo prazo. Lembram-se certamente do exemplo do Diogo, de um tipo que já era milionário, sim, rico, e que ganhou a loteria e que lhe destruiu a vida. E destruiu a vida. Portanto, mesmo coisas que temos como quase certeza que será bom para nós, podem ser falsos positivos, ou seja, pode não ser de facto um incremento à vida, enquanto normalmente as coisas que nós temos a certeza que são mais para nós, muito provavelmente são mesmo mais para nós. Não é? Como os exemplos dos seus filhos. Diz. Um gestor de um asset manager, de um fundo de investimentos, e ele estava a falar, acho eu, com o CEO, ou fundador da Carta, que é uma empresa de gestão de equity privada, que as empresas normalmente, quando não estão em bolsa, usam, por exemplo, aos funcionários para dar stock option, etc. E ele estava a dizer que a empresa dele é uma empresa que funciona muito à base de análise de inputs e não de outputs. Típico, na maior parte das empresas, se tu tiveres um mau resultado, és logo a tua performance, né? A tua avaliação é logo baixada na empresa. E se tiveres um bom resultado, a tua avaliação também sobe. E ele diz que a maior parte das empresas funciona assim. E que isso para ele é horrível, porque isso faz com que as pessoas tenham medo de fazer riscos, de arriscar, de fazer coisas. E que na empresa dele ele tenta ao máximo que as pessoas sejam avaliadas pelos inputs. Ou seja, os resultados podem ter sido maus, mas a pessoa pode ter uma avaliação ótima, porque aquilo que ela tentou fazer estava bem. E porque lá está, e porque na vida as coisas são probabilísticas e tu podes fazer tudo bem e mesmo assim falhar. E que não deves julgar as pessoas porque falharam. Mas é muito difícil de fazer. Na verdade, a nossa Process sociedade versus outcome, não é? A nossa sociedade funciona, ela beneficia quem conseguiu, não é? Quem teve sucesso e prejudica quem falhou, apesar de poderem estar até errados. Não?
apesar do fator sorte e apesar de risco apenas significar que mais coisas podem acontecer do que aquelas que aconteceram. Portanto, senão não havia risco. Eu estava-me a lembrar também daquilo que é mais óbvio retirar para nos sentirmos melhor e evoluirmos. É exatamente aquilo que parece que há menos risco que realmente tirarmos, não é? Como os vícios que o Manuel estava a falar no início do episódio, que retirou. É praticamente certo que só lhe fará bem ter deixado de fumar, ter deixado de beber e agora deixar de procrastinar. É curioso que nem toda a gente pensa da mesma maneira. Há pessoas que olham para isto e pensam que eu sou um freak. Um freak eles têm um quê de razão nisso, que é, eu tenho vários amigos, e já vou comentar isso quando passar a tempo, que obviamente me dizem, tu não consegues ser equilibrado. E eu não consigo nem ser equilibrado, tem que ser 8 ou 80. Portanto, existe, e esses amigos olham-me assim um bocadinho de lado, a ver, que exagero, agora deixas de beber álcool, que exagero, agora deixas de fazer isto ou fazer aquilo. Portanto, nem toda a gente pensa assim. Claro. Há diversas opiniões e quem retira prazer extremo em álcool, e se tiver um consumo bastante moderado, provavelmente não fará um mal grande, mas é fácil argumentar se para alguém que bebe álcool, se alguém beber álcool todos os dias, moderar este consumo fará-lhe melhor do que manter este consumo. Eu tenho aqui, escrevi aqui algumas notas em relação ao que tu disseste, e há um que eu no outro dia comentei com os donos de uma editora bastante conhecida aqui em Portugal. Estávamos a falar sobre escrita, porque este senhor era meu subscritor, ou foi meu subscritor logo no início do Rolling Stocks, e estávamos a falar sobre estilos de escrita e por aí fora, e há agora essa percepção que a escrita mais simples é a melhor. Eu compreendo, eu partilho dessa opinião, mas há um outro lado que é, e tu estavas a comentar, a escrita clara é a que remove redundâncias. Mas também, se fizermos um zoom e, por exemplo, olharmos para a história da arte, houve uma altura em que se achava que o hiperrealismo era a cena e depois que o abstracionismo era a cena. E isto da escrita clara e depurada e o mais simples possível é a cena agora. Um dia, quem sabe, voltamos à escrita barroca. E curiosamente, há bocado o Diogo, eu sei que eu não estou a fazer o ponto, não estou a tocar exatamente no ponto que estavas a fazer, Gonçalo, já agora, e o Diogo há bocado comentou os Esteves Cardoso. Eu acho que tu querias falar de Sousa Tavares, eu também os troco um bocadinho, não tenho a certeza se sim ou não. É o Sousa Tavares. E eu acabei agora de ler O Equador, que adorei, o livro de Sousa Tavares. E é curioso porque, como escrevo todas as semanas, estou sempre a analisar como é que outros escrevem, e ele faz uma coisa espetacular, que é, ele faz sempre uma repetição dos adjetivos. Sei lá, o Diogo vinha ali todo contente e animado, e depois explica contente porque não sei o quê e animado porque não sei o quê. Ele não tem necessidade nenhuma de fazer isso, mas é espetacular. E eu estava a ler aquilo, e ele faz isto vezes e vezes sem conta durante o livro, e eu pensei, olha, isto é uma, não sei como é que chamas isto, uma forma de expressão, uma forma de escrever interessante e que eventualmente posso aproveitar. Portanto, neste ponto da escrita clara é que remove redundâncias, não estou completamente de acordo. Sem dúvida, eu pegando nesse exemplo do Equador, um livro que eu também li recentemente, eu li para um ano passado ou há 2 anos, e também adorei. Eu lembro-me de não ter lido na altura que saiu, porque toda a gente andava a ler. Exatamente, muito bom. E eu, mais uma vez, tenho aquele enviesamento mental de querer ser diferente, mas peguei, e aqueles ainda são para aí 500, 600 páginas, e eu li aquilo em 3 dias. Aquilo é espetacular. E a história está muito bem conseguida. Eu acho que aqui há uma diferença importante. Uma coisa é ler por prazer, e claramente o Equador é mais ler por prazer do que ler por conhecimento, embora tenha referências históricas bastante bem conseguidas. Mas se tu quisesses só saber as referências históricas, não precisavas de ler as 600 páginas. Portanto, há ali muito que é entertaining, que é muito... lá está, esses adjetivos, a forma como ele descreve, serve para te entreter. E eu acho que essa é uma diferença importante. Uma coisa que tu fazes para te entreter
não é? Ou se veres uma sitcom, tu não te importas que seja, caso um personagem chato, ou que haja alguém que demora muito tempo a fazer o seu ponto, ou porque tens mais tolerância a que a informação não seja passada. Agora, no ponto de vista, se estás a estudar uma empresa, ou estás a ler um artigo científico, alguém que te começa a enrolar e começa com muita redundância e com muita repetição, aí sim já começa a ser muito aborrecido. Redundância e repetição, sim. Eu concordaria contigo se não tivesse lido um livro não li todo porque me fez mal à cabeça, do Oliver Sacks, que era, acho eu, um psiquiatra. Se não era psiquiatra, era neurologista, se não estou em erro. E o livro chama-se O Homem que Confundiu a Mulher com um Chapéu. Foi um senhor que tinha um problema no cérebro e que ia pegar na cabeça da mulher para pôr na cabeça, porque identificava aquilo como a cara da mulher como um chapéu, ok? E este livro são todos casos clínicos de pacientes do Oliver Sacks, e o Oliver Sacks começa o livro a explicar que hoje em dia, especialmente a escrita médica, trata as pessoas como, falta-me a palavra específica que ele usou, mas como o indivíduo X, ok? Com muita impessoalidade, enquanto até ao século XVIII a tradição de escrita médica era muito mais, eu não digo romanceada, não quer dizer que tinha coisas a mais, mas era muito mais uma história, muito menos uma coisa muito seca. E a verdade é que é interessantíssimo ler sobre alguém, sobre a condição médica de alguém, assim, por alguém que te está a contar uma história, do que estar a lê-la como, por exemplo, um annual report. Nós aprendemos a gostar, porque nós não gostámos à primeira de ler um relatório anual. Não é? É uma coisa maçuda e chata e difícil de compreender muitas vezes. Nós depois, pouco a pouco, fomos aprendendo a gostar, porque já sabemos como é que é a linguagem, já sabemos onde é que vamos buscar a informação, é rápido irmos buscar a informação, tudo bem. Mas existem outros estilos, outras formas que eu acho que às vezes nos esquecemos, que também são válidos, só que perderam-se no contexto, e na nossa época damos valor a uma coisa que se calhar noutras épocas podemos não dar esse valor. Não te tiro a razão, Gonçalo, só apresentar um ponto de vista ligeiramente diferente. E depois outra nota, se quiseres refutar, estás à vontade, vou passar à próxima, que é: quem nos ouve e pela primeira vez, e isto é para os ouvintes e espectadores que não são frequentes aqui do nosso podcast, pode ver nas tuas palavras, no teu tema especificamente, um paradoxo, porque o nosso objetivo como investidores é ter mais dinheiro, mas tu falas em subtrair coisas. Nós não temos mais dinheiro, e já falámos sobre isto aqui várias vezes, não temos mais dinheiro necessariamente para gastar mais dinheiro. Nós somos quase colecionadores de empresas e colecionadores de dinheiro. Eu falo por mim, mas eu acho que já tivemos esta conversa há uns tempos atrás. Parece um paradoxo, mas não é. O dinheiro não nos serve para ir gastar, serve-nos porque nos dá a liberdade de, no teu caso e no meu, Gonçalo, de não ter que ir trabalhar para outra pessoa, que é uma coisa que nós não gostamos, que queremos, lá está, subtrair da nossa vida. Portanto, o dinheiro dá-nos a liberdade, dá-nos o poder de escolha e dá-nos a segurança para o fazermos em segurança. Passo aqui a redundância. Portanto, o que pode parecer um paradoxo, tu estás a falar de reduzir coisas para chegar a uma felicidade, ou um estado melhor do teu ser, não é, na verdade, porque o dinheiro é o possibilitador de tu teres tempo para ler isto, teres tempo para te cultivares, teres tempo para uma quantidade de coisas. É isso. Essas são as minhas notas. Não, exatamente, e é curiosamente esse ponto o Buffett faz muitas vezes, não é? Ele vê-se a si próprio também como um colecionador de capital e não planeia sequer fazer nada com aquele capital. Aliás, já assinou uma pledge que vai doar, acho que é quase 99% da sua fortuna pessoal. E há 40 anos que vive na mesma casa. Ele fala bastante que não precisa de outra casa, não precisa de outra cama. Não, há coisas que multiplicando não trazem mais felicidade, portanto ele só não as faz. Mas é um pouco por aí, sim. Mas aqui o ponto principal seria retirar ao máximo a probabilidade de ruína. Não é? Isso é mais importante do que adicionar capital, é garantir que nos mantemos em jogo.
Portanto, o que queremos mesmo fazer é retirar erros terríveis em que nos destruam os nossos utensílios, que acaba por ser o capital. Eu para isso ainda posso trazer outra vez, ainda tenho mais que dizer, estou em processo de transformação, mais uma vez, de melhorar o meu processo e melhorar checklists para várias coisas, também já falámos sobre checklists aqui várias vezes, para várias coisas, uma dessas é para a redução do erro, mas como ainda estou só no início de tudo isto, a reunir informação e a criar checklists para várias coisas, não vou falar sobre isso agora porque não tenho assim tanto material para falar, mas interessante. Em relação à parte da medicina que estavas a falar há pouco, sobre o facto de os relatórios médicos serem cada vez mais impessoais, e pegando olha, exatamente no livro de checklist do Atul Gawande. Li-o agora também nas férias, adorei. Muito simples. Eu acho que se podia, há um tipo que diz que há livros que deviam ser artigos e artigos que deviam ser tweets ou qualquer coisa assim. Este livro eu gostei de ler, mas é daqueles que podia ser um post em vez de um livro. Se calhar não concordas comigo, mas acho que sim. Fiquei com essa impressão. É fixe, tu lês várias histórias e tudo, mas eu não digo que não, recomendo a toda a gente ler, mas podia ser mais condensado. Ok, sim, aceito. Mas um ponto que ele faz lá das checklists, não é? É que muitas vezes os médicos, por serem altamente especializados, perdem a função do todo. E o todo e a história que estavas a falar. E reflete também a importância de haver alguém na medicina, e ele acho que fala nisso no livro, de haver quase um médico de família, um médico generalista de medicina geral, generalista, medicina geral, que realmente tem a visão holística, todo o processo, a tal faceta mais humana, que saiba a história daquela pessoa, e não tanto o que está a acontecer com o joelho, porque torceu a jogar futebol ou assim, e trata como um sujeito, só vai lá pôr o ligamento, mas que saiba tudo que o joelho tem de implicação para a vida daquela pessoa, a forma como vai afetar o seu trabalho, a forma como se pode ficar deprimido e depois precisa de comprimidos para a depressão, ou precisa da terapia e aconselhar nesse aspecto. Portanto, lá está, as duas escritas, ou as duas maneiras de pensar têm validade neste aspecto, na medicina. Não é? Talvez o ortopedista faça sentido de ser muito mais to the point, certo? É só vou operar o joelho, só quer saber que o joelho fique bem e já está. Enquanto que o médico de medicina geral realmente precisa de saber o contexto toda da pessoa e precisa de ter aquela visão mais humana. E agora, por acaso, eu ia-te dizer uma coisa, mas tu acabaste com visão mais humana e sabes o que é que eu te ia dizer? Que o algoritmo vai fazer isso tudo. Vai ter o teu historial todo e tu vais andar com wearables que lhe vão dizer montes de coisas e o algoritmo vai conseguir diagnosticar-te e receitar-te coisas exatamente na hora certa, ao dia certo. Olha, um livro do Atul Gawande que eu li antes do Checklist Manifesto, que adorei, e no outro dia tu falaste da Ryman Healthcare, daquela empresa que o Rob Vinal tem de residências de velhos ou de idosos na Nova Zelândia. O livro chama-se Ser Mortal. Eu acabei, curiosamente, ontem de o oferecer ao meu médico de família. Não sei se já leste, se algum de vocês já leu. Está no meu pipeline, tenho em casa. Adorei, espetacular, recomendo a toda a gente e já o ofereci a várias pessoas, altamente. É sobre a nossa relação com a velhice, a relação dos médicos com a morte, porque eles são sempre ensinados a prolongar a morte e às vezes, talvez se pudessem questionar ou se devessem questionar se realmente faz sentido prolongar a vida, eu estava a dizer a morte, mas prolongar a vida das pessoas ou não, pronto, e por aí fora. Uma coisa, um livro filosófico sobre como pensamos a velhice, especialmente porque o Atul Gawande ele é americano, mas tem ascendência indiana e na Índia, pelo que ele diz, a visão que temos das pessoas mais velhas é diferente no mundo ocidental, as pessoas são mais respeitadas, ouvimos mais a opinião delas e não os enfiamos em lares de terceira idade. Portanto, muito interessante, recomendo ler esse livro altamente. E eu concluí o meu tema, se quiseres já avançar para o teu, Manuel. Sim, o meu tema é mais ou menos, é um refinamento do teu, um aprofundamento do teu, e é curioso que tu estavas aí a falar, eu acho que tu comentaste a expressão self-mastery, e mais uma coincidência, eu estava agora a falar com uns amigos, encontrámos vários amigos numa festa de anos este fim de semana, que não estávamos juntos há algum tempo,
E eu estava a explicar a um amigo esta minha luta contra a procrastinação, e há um outro amigo que me conhece muito bem que estava do género assim a abanar a cabeça, lá está a Manela outra vez com as suas, a fazer das suas. E eu estava a explicar a esse meu amigo, não sei muito bem porquê, que como eu vejo a procrastinação e o meu largar vícios é muito mais do que um self-improvement, um self-mastery. E depois dei-lhe o exemplo do escultor que, acho que era o Miguel Ângelo que dizia que a escultura já está dentro do bloco de mármore, ele só está a tirar o que está a mais. E era o que eu estava a dizer, e como me vejo, ou como vejo esta minha tendência a procurar melhorar-me a mim próprio, eu não estou a tentar adicionar coisas a mim ou ao meu comportamento ou à minha vida, eu estou a tentar retirar as coisas más, exatamente o tema que tu trouxeste aqui, estou a tentar retirar coisas más para, eventualmente, ficarem as coisas boas. E, vamos lá então, deixa-me só puxar aqui as minhas notinhas, a minha cábulozinha, com licença, isso. Bom, eu já tinha comentado há bocado, os meus, epá, eu sou um gajo cheio de vícios, de 8 a 80, já larguei as ganzas, já larguei os cigarros, já larguei o álcool, e havia uma que é o meu maior vício de sempre, sem dúvida alguma, que é a procrastinação, e que me trouxe já inúmeros problemas durante a vida, mas que eu fui ultrapassando, melhor ou pior, e fui ultrapassando. E eu quero acreditar que agora acabei com a minha procrastinação e estou naquele momento de transição de charneira para uma vida nova. Vamos lá a isto. Portanto, eu fui de férias para Tenerife e eu estive as férias todas irritado, ok? As pessoas à minha volta não repararam sempre nisso, mas eu aqui por dentro da minha pele estava sempre muito shake e muito... Epá, se me diz alguma coisa que eu não gosto, eu vou-te responder mal, vou-te responder torto. Epá, e fiquei assim a remoer, deixa cá ver. Epá, voltei das férias, conversei com a minha namorada, com a Andreia, e apercebi-me, começo-me a perceber o porquê de eu estar irritado. Estava de férias com amigos, malta completamente tranquila, com quem eu me dou há anos, com quem eu estou perfeitamente à vontade, e começo a perceber que, e eu já tinha comentado aqui no podcast isto, eu no início do primeiro trimestre li um livro até sobre organização de tempo e de horário, e decidi-me no Natal ou no fim de ano de separar o ano em trimestres, ter objetivos claros para os trimestres, fazer um horário claro para cumprir esses objetivos e pôr-me a trabalhar e chegar a esses objetivos. O que é que aconteceu? Eu não cumpri os objetivos, um deles é o meu maior objetivo há 2 anos que ando nisto, que é para terminar o curso de investimento em ações do All In Stocks, há 2 anos que ando a falar nisto e há 2 anos que não o termino, ok? E era para terminar no primeiro trimestre e não o terminei. E isto leva a várias coisas, uma delas é baixa autoestima, porque não há uma recompensa e isto aqui eu já falei várias vezes até aqui, e o Gonçalo especialmente, como não trabalho para outras pessoas, não tenho frequentemente o outro lado a dar-me feedback, tanto negativo como positivo, portanto, há algo de muito solitário no trabalho de investimento e neste caso de empreendedor a fazer o All In Stocks, de muito solitário que depois a autoestima às vezes vai-se abaixo porque não tem um feedback do outro lado, ok? E depois quando falho então um objetivo grande que tinha, então aí a autoestima, apesar de eu não me ter apercebido, foi-se abaixo e daí a minha irritabilidade quando as pessoas me comentavam alguma coisa que eu não gostava e eu aí respondia torto. Portanto, eu fui numa soul search, até curiosamente, isto já anda na minha cabeça há algum tempo aqui a fermentar, e isto foi assim com todos os outros vícios, é um build-up, eu não estou contente com esta situação, vou aprender, vou saber, vou pensar mais nisto e a certa altura é um chega, acabou e mudámos a nossa vida, mudámos a minha vida. E neste caso específico da procrastinação, eu acho que toda a gente tem um bocadinho, é como o síndrome obsessivo compulsivo. Por exemplo, na escola. Eu desde pequeno que me lembro das professoras, quando era pequenino, dizerem aos meus pais: o Manel é tão esperto, se ele se aplicasse podia ter tão melhores notas. E eu ficava contente só de ouvir aquilo. Olha, disseram que eu sou esperto, boa, já chega, isto é suficiente para mim. Mas a certa altura a vida foi evoluindo e noutros exemplos não era suficiente, claramente, especialmente agora que tudo depende de mim, que eu sou o meu empregador, o meu empregado sou eu, o faz tudo.
Provavelmente vocês, não sei se eram assim, mas eu na escola eu deixava sempre para estudar para a última da hora. Sempre, sempre. Epá, era a última da hora, havia ali um time constraint, que havia um exame, havia um teste, e quando um gajo sabia, tipo, só consigo estudar isto no mínimo em 15 dias, no dia 15, menos 15 antes do teste, começava a estudar. Ou às vezes era no dia menos um dia antes começava a estudar. Portanto, toda a gente tem um bocadinho disto. Para umas pessoas é mais problemático do que para outras, para mim é claramente muito problemático, ok? Depois eu fui, obviamente, estudar isto, já vão aqui alguns livros e artigos e por aí fora, e a maior queixa dos procrastinadores é, eles dizem, entre aspas, não importa quanto eu tente, eu continuo a adiar coisas. Portanto, há aqui um gap entre intenção e ação. Nós temos uma intenção gigante, eu tenho montes de sonhos e vou fazer isto e vou acontecer e tudo, e a minha namorada muitas vezes já se ri, já não me diz nada porque eu sonho muito, mas depois, quando é para fazer, eu não faço, ok? E isto durante a vida vai andando, vai andando, vai andando, nunca liguei, mas agora realmente eu preciso mesmo de parar e tomar as rédeas disto e mudar alguma coisa. Destes livros todos e artigos todos, na verdade é só um livro e vários artigos, eu entendo ou começo a entender qual é a origem da procrastinação. E a procrastinação nasce da intolerância ao desconforto. Eu vou-vos dar um exemplo. A fazer o curso do All in Stocks, eu tenho uma quantidade de tarefas chatas para fazer. Desde slides, já vão 300 slides, a texto, ao guião de cada aula, depois à edição dos vídeos, à gravação dos vídeos. Há uma quantidade de tarefas que são uma seca, às vezes são difíceis, outras vezes obrigam-me a tomar decisões que eu não quero tomar porque preciso de pensar nelas e depois acabo por pensar nelas demais e não as faço e acaba por ser um desastre. Portanto, eu quando chega uma dessas tarefas que sei, epá, isto agora vai-me demorar uma semana a fazer, a editar os vídeos, ok? Este desconforto, eu fujo ao desconforto. Eu vou fazer o quê? Eu vou para o Twitter, eu vou para o WhatsApp falar com vocês sobre o que aconteceu no Twitter, eu vou arrumar a casa, eu vou arrumar os e-mails, eu vou fazer outras tarefas e depois engano-me, vou fazer outras tarefas que tenho que fazer e digo, eu estou a fazer, não estou a fazer aquela, mas estou a fazer uma tarefa que eu preciso de fazer. Pelo menos isto, ok? Portanto, eu minto a mim próprio. E isto acontece com um monte de gente, e especialmente com os procrastinadores fortes. Portanto, a procrastinação é uma técnica de regulação emocional, ok? E foi só aqui que eu comecei a perceber, ok, eu consigo combater isto. Portanto, é uma regulação, uma tentativa de regulação emocional para fugir do desconforto, seja de uma tarefa difícil, aborrecida, etc, etc, e tentar ter um shot de dopamina ou de olha que bom agora vir ao Twitter, olha que bom agora ir brincar com os amigos lá para fora em vez de estar a estudar matemática. Ok? E depois eu começo a perceber, ok, então o que eu tenho que estar a fazer, ou o que eu tenho que fazer, é estar mais aware, mais, como é que se diz em português, aware? Estar mais consciente daquilo que estou a fazer. Porque se não o fizer, e isto, não sei, alguém que está a ouvir provavelmente vai se identificar, existe esta vontade inicial de vou fazer qualquer coisa mais satisfatória, mais agradável do que esta coisa, mas a certa altura começa a vir a culpa. E a culpa às vezes é derrotante, é incrível. Eu vou-vos dar 2 ou 3 exemplos, quem nos estiver a ouvir e vocês vão ouvir, vão dizer que este gajo é uma besta quadrada. Eu usei aparelho dos dentes 6 anos. Eu precisava de usar aparelho nos dentes 2 anos, ok? E os brackets, que são as coisinhas que se prendem aos dentes, iam-se partindo, porque ou comer isto, ou comer nozes, ou isto ou aquilo, iam-se partindo e eu pura e simplesmente não ia ao dentista, porque apetecia-me era estar com a malta na escola, ou era uma tarefa que não me era agradável, e de perder uma manhã inteira, ter que dizer aos professores, eu não venho porque vou perder uma manhã inteira para o dentista, que na altura era no hospital e tudo, e eu estive 6 anos porque nunca fiz o tratamento certo, porque a certa altura partia-se um bracket, o aparelho já não estava a fazer nada e os dentes para o lado contrário de onde deviam ir. E por aí fora, esta foi uma. Outra, eu quase chumbei a educação física no secundário, porque faltei uma ou duas vezes, e depois comecei a sentir, eu não faltei 2 vezes, agora não me vou sentir bem, o professor vai-me perguntar onde é que eu estive, o que é que eu andei a fazer isto, o que é que eu fiz, faltei mais uma vez, e mais outra, e mais outra, e mais outra.
Gonçalo? Gonçalo! Estou aqui. Já Bora cá lá. estás. Para quem nos está a ver, vão reparar que nós temos roupa diferente. Ainda que tenhamos tentado aproximar a roupa de ontem, o Diogo acho que traz a mesma camisa de propósito, mas pronto, mas é melhor assumir que o Gonçalo ficou sem net ontem, onde estava, e nós ficámos assim a meio da conversa, eu estava todo entusiasmado, e hoje, sexta-feira, sim, voltámos a retomar a conversa, só para acabarmos isto, e aí estamos nós. Mas até ficámos na dúvida se o Gonçalo tinha sido assaltado, mas não foi. Eu levado o computador e o telefone, sim. Podia ter acontecido, mas não. Fiquei mesmo sem internet em casa. Bom, e eu ontem estava muito entusiasmado a falar do meu aparelho dentário e do meu desastre nas aulas de educação física ali no 11º ano, que a certa altura deixei de ir, ou não fui várias vezes às aulas, e depois fiquei com um sentimento de culpa enorme e de vergonha e já evitava encontrar o professor, já evitava ir às aulas porque tinha que dar uma explicação e por aí fora. Portanto, criou-se ali uma bola de neve enorme. Pronto, isto para vos dizer, para vocês perceberem o nível de procrastinação aqui do menino, nível de procrastinador. Eu raramente encontro, porque isto é uma daquelas coisas que não se fala muito, eu ia dizer, raramente encontro alguém como eu, mas como não se fala disto, e para mim é um vício terrível, e eu só me apercebi que isto é um vício agora há bem pouco tempo, quando comecei a interessar-me e a tentar mudar os meus hábitos e a minha forma de trabalhar, basicamente. E como não é visto, por exemplo, os cigarros são um vício que toda a gente sabe, o açúcar, porque é uma coisa que se vê, mas como não se vê, a procrastinação muitas vezes é confundida com outras coisas, por exemplo, desinteresse, preguiça, por aí fora, não é identificado e, por conseguinte, não é conversado. As pessoas não o identificam como um vício. Eu finalmente consegui perceber que isto é um vício e não é fácil. E agora curiosamente eu estava a dizer ontem que tinha acabado com o vício e curiosamente agora, antes de começarmos a gravar, estava a reparar em mim nesse sentimento de culpa de não fazer uma coisa que preciso de fazer e a primeira coisa que fui fazer quando identifiquei foi vamos lá fazer e lancei mãos à obra. Portanto, a solução passa exatamente por isto. E no outro dia falávamos, Gonçalo, tu perguntavas, eu estava-te a dizer que, em relação às opiniões, muitas vezes eu não gosto de ouvir opiniões contrárias à minha, e como é que eu melhoro isso? E não é que eu não gosto de ouvir opiniões contrárias à minha, é que quando há qualquer coisa na opinião, não são todas, obviamente, é uma percentagem muito pequena, há qualquer coisa na opinião com a qual eu me identifico muito, e essa opinião ser rebatida é quase rebater a minha identidade, ok? E aí eu fico irritado porque não pode ser de outra maneira, senão a minha identidade fica comprometida. Mas aí podemos ir a outra altura. Mas para fazer o mesmo paralelismo o primeiro passo é estar consciente, e é estar consciente destas duas sensações da procrastinação. A primeira é aquele desconforto na tarefa em que estamos a fazer e a fuga, ok? E um gajo perceber, olha, cá estou eu outra vez a fugir, a ir para o Twitter, a ir para o WhatsApp, a ir resolver outro problema que não é o problema que eu tenho que resolver neste momento. E para isso depois há várias técnicas que cada um vai usar aquelas que consegue. Eu, por exemplo, no telemóvel, instalei uma app bloqueadora de várias apps e eu digo, não quero Twitter, não quero WhatsApp, não quero isto, aquilo e aquilo outro, às horas de trabalho. E a verdade é, eu posso ir fazer isto no browser, posso ir fazer isto no computador, só que quando vou no telemóvel aquilo avisa-me e diz-me, já tentou abrir o WhatsApp hoje 6 vezes, por exemplo, ou 2 vezes. E aquele bocadinho de fricção leva-me a pensar, ok, eu não posso fazer isto, bora lá voltar. E volto com outro ânimo, ok? Percebo, eu estou a fugir, vamos cá parar e vamos aguentar o desconforto, vamos aguentar e vamos então viciar-nos, e agora é uma troca de hábito, de vício, na sensação boa que é acabar tarefas. E agora começo a acabar tarefas e a gostar da sensação boa e começo a viciar-me. Então vamos acabar mais tarefas e mais tarefas e mais tarefas. E a certa altura isso começa a ser um vício que pode eventualmente tornar-se insuportável daqui a uns tempos, não sei. Vamos ver. Há um livro também muito bom sobre isso que li há pouco tempo, que é o Hábitos Atómicos, do James Ainda não Clear. li. É muito giro, vale a pena. E é muito sobre procrastinação, é sobre o hábitos e formação de hábitos e mudança de hábitos, mas está muito ligado à procrastinação. É uma coisa parecida. Eu fiquei a pensar se vocês seriam assim. A minha primeira percepção é que o Diogo não é assim,
única e exclusivamente porque no outro dia disse-nos que como o Ned Flanders dos Simpsons faz os impostos no primeiro dia em que é possível. Portanto, és procrastinador ou não? Ou tens muito de procrastinação ou não? Eu acho que também tenho, eu acho que também tenho. Mas em compensação, eu acho que também sou muito focado naquilo que gosto. E então eu consigo me perder horas e horas sem interrupções, às vezes, quando estou a gostar muito de uma coisa. Mas eu também acho que procrastino muito. Na parte dos impostos, por acaso, costumo fazer logo. Mas há coisas que eu claramente devia perder mais tempo. E sou preguiçoso também, deixo tudo para a última, normalmente. Eu acho que até faço melhor as coisas, é porque eu acho que funciono bem sob pressão. Sob pressão. Então Mas é isso era uma porque- coisa que eu dizia a mim próprio até começar. Até tudo depender, profissionalmente e financeiramente, depender só de mim, não depende, eu não estar de maneira nenhuma, como é que se diz, restringido por um chefe que me dá prazo, etc. Agora, de repente, mais ou menos há uns anos, tudo depende de mim e não existe isso. E mesmo que eu ponha esses barreiras temporais ou goals temporais, eu volto a falhá-los porque convenço-me a mim próprio, não, agora é que é. Portanto, até tudo depender de ti, isso não vai ser um problema, acho eu. Gonçalo, tu? Mas sim, eu também sinto que às vezes desfoca um bocadinho e é como tu dizes, quando há aquelas tarefas um bocadinho mais chatas de fazer, ou mais longas, que implicam algum foco acrescido e que não dê prazer imediato, apetece sempre cortar e ir no instante ao Twitter ou falar um bocadinho do WhatsApp só para ter aquela gratificação imediata e depois voltar. Mas o problema é quando aquela gratificação imediata te leva numa outra direção, lês um comentário que te leva a ir procurar outras coisas e cria aqui uma bola de neve e dás por ti e já passaram 1 hora, 2 horas e olha, já passou o dia, pronto, fica para amanhã. Mas sim, é uma consciência que eu tenho que eu podia também melhorar nesse aspecto, sem dúvida. E também costumo deixar coisas importantes, mas não urgentes e chatas, para a última. Acho que somos todos um bocadinho assim, isto parece-me normal ao ser humano, depois uns são mais, outros são menos. Tu estavas aí a comentar essa de deixar as importantes, mas não urgentes para depois. Eu agora, no início do trimestre passado, e já vos tinha comentado, agora faço um calendário. Eu orgulhava-me quando me despedi e comecei a ser investidor a tempo inteiro e a ter o All in Stocks, orgulhava-me de copiar o Buffett naquele sentido de ter a minha agenda livre, o meu calendário livre, a pensar que era a melhor coisa que eu tinha, era domínio do meu tempo. Mas agora percebo-me que não funciona para mim. Eu tenho que ter o calendário perfeitamente definido. Segunda de manhã começo com aquela tarefa, passo àquela tarefa, segunda à tarde tenho aquela tarefa. Portanto, eu tenho agora o meu calendário completamente preenchido. Eu continuo a ter a possibilidade de, se quiser fazer outra coisa, se quiser encontrar-me convosco à terça de manhã, posso vir fazer, não tenho de prestar contas a ninguém. Podes ajustar. Exatamente, posso ajustá-lo e estou sempre a afiná-lo, mas preciso ter aquilo muito bem definido para não me perder nisso, que é muito frequente, pelos vistos, em nós, começas a abrir separadorzinhos no Chrome ou no Brave, a ir, olha, e agora aconteceu isto, e agora deixa-me ver como é que os retornos sobre capital na indústria mineira funcionaram de 1998, e vais por aí e a certa altura dou por mim, e o Diogo está ali a sorrir entre dentes, um gajo dá por si, tipo, já foi dar a volta ao mundo e não fez a tarefa que devia ter feito. Portanto, tenho o calendário muito bem definido, quase... Isso também pode ser bom. Claro, isso também é bom. Pode levar a caminhos novos e a descobrir coisas novas e também ter o calendário depois muito rígido, não é? Não, faz com que tu não saias do teu círculo. Diogo, sem dúvida. Podes ter também um espaço no teu calendário que é mesmo definido como livre. Ok, esta tarde, freestyle. Mas uma razão pela qual eu acho que o Buffett é assim, é que ele consegue ser incrivelmente focado. E há aquela história que até o Morgan Housel contou no outro dia, o porquê dele não querer ser como o Buffett, que é chegar em casa a pensar em ações, a pensar em ler aquele relatório de contas, passar pelo filho que caiu nas escadas
passar em cima dele para chegar mais depressa ao estúdio para voltar a ler. Porque ele está tão focado que não permite distrações. Portanto, para ele ter o horário livre só significa que tem mais tempo para o que estava já a analisar, para ver um bocadinho mais sobre aquela empresa, para ver um bocadinho mais sobre aquele setor, para ver as notícias que saíram. Mais uma vez, a vida não é para se viver como os outros acham que se deve viver a vida, ou pelas regras dos outros. Há coisas que funcionam para mim, que não funcionam para um de vocês e que não funcionam para o outro. E cada um de nós tem que entender aquilo que funciona para si próprio, em que condições, não é? Porque isto funciona para mim agora, mas se calhar daqui a 10 anos eu estou a fazer outra coisa, já não funciona, e nós também mudamos e avançamos. Como já agora, só para partilhar uma última técnica das que estou a usar, que está a funcionar muito bem, e eu fiz um questionário no Google Forms que preencho todos os dias, inicialmente para perceber se estava a procrastinar e não, e para entender mais ou menos, é quase como fazer uma estatística de mim próprio, o entorno, se dormi bem, se não dormi bem, se estive a trabalhar em casa, se estive a trabalhar fora e por aí fora, para perceber se a procrastinação, a minha vontade de procrastinar é influenciada por alguns fatores externos. Eu tenho o meu ecossistema durante a semana bastante bem definido e sem grandes interferências externas. Eu tiro o som ao telemóvel, trabalho em casa, ou trabalho aqui perto de casa, trabalho este horário de trabalho, portanto, não há muitas interferências como se estivesse a trabalhar numa multinacional com montes de gente à volta, ou como estava a trabalhar antes em construção, que a toda a hora tem que estar ao telefone a resolver, a apagar fogo. Portanto, o meu ecossistema de trabalho é muito bem, é muito condicionado, portanto eu consigo perceber se mudei alguma coisa, se parei de tomar café, se sou mais produtivo ou menos produtivo. Portanto, fiz este questionário, que depois começa a englobar mais coisas que não só trabalho e procrastinação, mas uma das perguntas do questionário é isto: estás a adiar alguma tarefa que devias estar a fazer? E eu vou preenchendo o questionário durante o dia, portanto, há perguntas para a parte da manhã, perguntas para a parte da tarde e perguntas antes de me deitar. E durante o dia, quando eu percebo, quando eu estou a responder às perguntas e pergunto a mim próprio, através do questionário, estás a adiar alguma coisa, e depois faço uma série de perguntas, porquê, alguma maneira de conseguires não adiar e resolver já, eu apercebo-me que estou a procrastinar e bora lá então fazer, bora lá não fugir. Portanto, são pequeninas técnicas, eu não sei se eu vou realmente conseguir acabar com a procrastinação, pelo menos ou com a grande parte que me chateia, porque anda a haver sempre coisas que ficam por fazer, mas eu quero acreditar que sim. É um bocadinho como o álcool. Eu nos primeiros tempos estava na dúvida se ia conseguir aguentar. Eu acho que sim, acho que o sentimento na minha cabeça é muito parecido com esse que tive em relação ao álcool, e ainda preciso destas muletas, da app bloqueadora de apps, deste questionário, do calendário, para conseguir pôr na linha. Talvez um dia isso saia naturalmente, mas por agora é com esta extrema, falta uma palavra. Com autorrestrições, não é? Exatamente. Que a coisa são boas técnicas, parecem muito boas técnicas. Pessoal, eu tenho que ir, tenho um almoço combinado e as minhas últimas horas aqui no Brasil, ainda tenho um voo para apanhar. Portanto, bom resto de férias, Gonçalo. Não se esqueçam de ver a Berkshire amanhã. Amanhã, quer dizer, hoje. Para quem está a ver isto, é hoje, sábado. Tchau, malta. Portanto, um bom fim de semana de peregrinação, não é? E nós mais via digital. Mas algum dia haveremos de ir, não? Era fixe. O problema é que ele já não vai estar lá, se calhar. Eu tive a isto para ir este ano. Mas depois, olha, arrependi-me. Disse, é muito caro para o que é. Mas tive a isto para ir. Mas pronto, efetivamente, ou vamos no próximo ou no outro. Ou então vamos a um que é mais fácil para nós, que seria ir ali ver o Rob Final. Também deve ser, sim, também deve ser porrar. Pessoal, até para a semana. Um grande abraço, um ótimo fim de semana.